Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. O cenário explode em um instante. A entrevista de Ronaldinho Gaúcho, ídolo eterno do Atlético MG, reverbera pela cidade, infla nas redes, incendeia a diretoria. Numa fala autoexplicativa e carregada de paixão, o craque menciona o Galo e dispara frases que provocam sobreaviso. Tem que reverter esta situação, apoio total ao torcedor. Algo enraizado, que corta fundo no sentimento da massa atleticana, mobiliza vontades, inflama o debate, e deixa claro que ele ainda sente o peso daquela camisa como ninguém. É como se cada palavra fosse uma faísca jogada sobre um barril de pólvora. A diretoria, sempre cautelosa, encontra-se em estado de choque. Ronaldinho, mesmo anos depois de sua passagem vitoriosa, se permite influenciar o curso do clube. E essa menção, tão carregada de emoção, gera um misto de empolgação e inquietação. Há funcionários que confessam sentir-se pressionados, porque o craque fala em nome do torcedor, mas sua voz, agora, soa como um alerta para quem comanda. É impossível ignorar o pano de fundo. O Atlético MG viveu uma temporada 2025 de altos e baixos. Com Cuca como técnico, no comando, o clube faturou o Campeonato Mineiro e avançou até as quartas de final tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Sul-Americana. No Brasileirão, entretanto, patina em uma modesta 12ª colocação. O contraste entre conquistas regionais e campanha instável no Nacional é gritante, e Ronaldinho parece ter intuitivamente apontado isso. O ídolo, em sua fala, não fez elogios vazios nem cobrou nomes específicos, ele simplesmente colocou nas entrelinhas a voz do torcedor. A torcida está ali, pedindo mudança, querendo ver o Galo brilhar como merece. São frases poderosas, impregnadas de autenticidade, que reverberam em uma diretoria já pressionada pela crítica interna. Afinal, todo gestor teme uma crise de imagem, especialmente quando ela é desencadeada por quem possui legitimidade para falar sobre o clube. A imprensa local e redes sociais explodiram com a referência. Há quem cite um aumento significativo no volume de chamados por parte de torcedores nas centrais de atendimento do clube. Há quem veja nisso um sinal claro. O Galo precisa reagir com urgência, ir além do estadual, alterar o curso no nacional. Ronaldinho, mesmo distante dos gramados, conseguiu o que muitos gestores não conseguem, trazer a torcida para o debate público. Nos bastidores, a diretoria circula em ambiente de tensão. Há quem defenda editorialmente uma postura mais firme, uma reação oficial, talvez organizada, apagar as faíscas da entrevista antes que se transforme em incêndio comunicacional. Outra ala, mais reflexiva, argumenta que é preciso transformar a menção em combustível positivo, abraçar o torcedor, mostrar plano de ação. Nenhum lado está na zona de conforto. E o torcedor? Esse, por sua vez, vibra. Nos bares, nas microvibes, nas arquibancadas, os slogans ecoam com fervor renovado. Reverter essa situação. Apoio total. É um grito coletivo ressurgindo, embalado por quem já mostrou que o clube pode ser. O jogo vira emocional. E todos se perguntam, e agora, o que o Galo fará com esse choque de autenticidade? No horizonte, duas vertentes ações se descortinam, uma de recuo, para acalmar ânimos, outra de articulação, para canalizar o sentimento num movimento renovador. A situação é volátil, porque palavras de Ronaldinho têm peso. O clube não está mais apenas em disputa de resultados, está ainda na arena simbólica. Enquanto isso, o técnico Cuca, figura respeitada e amparada, aparece como um porto seguro. Seu histórico no clube, seu perfil resoluto, oferecem substrato para uma resposta talvez com foco no engajamento interno, jogadores, comissão, torcida unida em torno de uma retomada. Mas como dar isso sem parecer reagir apenas à explosão midiática? O momento é um ponto de inflexão. A mensagem de Ronaldinho Gaúcho, mesmo que não tenha sido formulada com intenção de sacudir diretoria, conseguiu exatamente isso. Agitou estruturas, despertou urgências. Torcedores se sentem ouvidos. E agora, o clube precisa escolher, acuar, ou surfar essa onda e reverter o momento em energia para mudança concreta. Nos corredores internos da cidade do Galo, o clima é de expectativa misturada com desconforto. A fala de Ronaldinho,
que ecoa como um rugido vindo do passado glorioso, chega em um momento sensível para o clube. Com uma campanha irregular no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro ocupa metade da tabela e, embora ainda não corra risco de rebaixamento, está distante das metas traçadas no início do ano. A Sul-Americana, onde o time caiu nas quartas de final para a Universidade Católica, e a eliminação na Copa do Brasil para o São Paulo, foram golpes duros demais para um elenco que iniciou o ano com promessas ambiciosas. Ronaldinho não falou apenas como ex-jogador. Ele falou como símbolo. Sua trajetória no Galo, marcada por uma Libertadores histórica, títulos, assistências geniais e liderança incontestável, o coloca em uma posição onde suas palavras viram manifesto. Quando ele diz que é preciso reverter essa situação, ele vocaliza o sentimento do torcedor que não se conforma com um Atlético morno, sem alma, distante das grandes noites. É um chamado para acordar, e isso fere o orgulho de uma diretoria que tenta demonstrar controle sobre a situação. Fontes próximas da cúpula do clube revelam que a repercussão interna foi imediata. Alguns membros do conselho administrativo viram a declaração como um afronte público, uma forma de pressionar indiretamente por mudanças que, segundo eles, estão sendo avaliadas com responsabilidade. Já outros diretores reconhecem que a fala do ídolo pode ter sido justamente o estupim necessário para tirar o clube da inércia, uma espécie de chamada pública à ação que, embora desconfortável, pode ser saudável. Dentro de campo, Cuca tenta blindar o elenco do burburinho externo. O treinador, que tem um histórico respeitado e já viveu tempestades maiores, adotou uma postura firme em coletiva: respeitamos todas as vozes que vêm da nossa história. Mas temos um grupo focado, trabalhando duro. Temos que olhar para frente. Cuca sabe que, mais do que palavras, o que o torcedor quer agora são vitórias, especialmente contra adversários diretos na luta por vaga na Libertadores, que ainda está ao alcance, mesmo que distante. O elenco, por sua vez, reagiu com um misto de admiração e cobrança interna. Alguns jogadores mais jovens viram na fala de Ronaldinho uma motivação extra, um lembrete do que significa vestir a camisa alvinegra. Outros, mais experientes, entendem o impacto institucional que um comentário assim pode gerar. Nos bastidores, há uma cobrança silenciosa por mais entrega, mais raça, mais atitude. Porque, no final das contas, a fala de Ronaldinho não foi técnica, ela foi sobre sentimento. E isso mexe com quem tem sangue preto e branco. A torcida abraçou o discurso. Em fóruns, redes sociais e programas esportivos, a menção virou tema central. Torcedores organizaram faixas com os dizeres "apoio total ao torcedor" e "reverter essa situação já", que apareceram no último jogo no Independência. A arquibancada, tradicional termômetro emocional do Galo, deixou claro: está do lado do ídolo. E quando o torcedor toma partido dessa forma, não há marketing ou nota oficial que controle a narrativa. O impacto da entrevista se estendeu também aos patrocinadores e investidores. Um dos principais apoiadores financeiros do clube teria procurado a diretoria para entender o plano de ação a curto prazo. A visibilidade gerada por Ronaldinho, que tem alcance global, se transformou numa cobrança indireta para que o clube se posicione não apenas em campo, mas institucionalmente. E quando o caixa também é pressionado, a resposta precisa vir mais rápido do que o habitual. Cuca, em conversa reservada com a comissão técnica, reconheceu que o momento exige mais do que apenas treinar. É preciso resgatar o espírito combativo do grupo, recuperar a identidade. E, para isso, a comissão estuda medidas drásticas, desde mudanças no esquema tático até a reestruturação do time titular para o próximo confronto. Há a clara percepção de que não é mais possível entregar atuações apáticas. O Galo precisa voltar a rugir. A entrevista de Ronaldinho também despertou ex-atletas e nomes históricos do clube. Nomes como Reinaldo e Marques comentaram nas redes sociais que o Galo é maior que qualquer crise, mas que é preciso ouvir quem fez história. Há um clamor silencioso por resgate, por um reencontro com a essência atleticana, aquele time que incomoda, que impõe respeito, que transforma o campo em território sagrado. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão.
O presidente do Atlético Mineiro, pressionado pelo barulho midiático e pela crescente inquietação da torcida, decidiu se pronunciar de forma cautelosa. Em reunião interna com os demais dirigentes e representantes do Conselho Deliberativo, foi traçada uma estratégia para reforçar a comunicação com a torcida e garantir que o clube mostre que está atento aos clamores. Embora nenhum nome tenha sido mencionado, o tom da fala foi direto. Sabemos do tamanho do Atlético, da nossa responsabilidade e do que o torcedor espera. Estamos trabalhando para recolocar o Galo onde ele deve estar. A tentativa é de neutralizar a turbulência com institucionalidade, mas o torcedor quer ações. O vestiário, agora mais pressionado do que nunca, precisará reagir rapidamente. A sequência de jogos que se avizinha será decisiva não apenas para a tabela, mas para a paz interna no clube. Com compromissos contra adversários diretos e clássicos pela frente, a margem para tropeços é mínima. Cuca, experiente, sabe que o ambiente é movido por resultado. E, embora respeitado, até ele sente que os próximos jogos serão também um teste à sua permanência para 2026. O momento é tão delicado que qualquer desvio no percurso pode se tornar irreversível. Enquanto isso, o torcedor continua sendo o fio condutor de toda essa narrativa. A menção feita por Ronaldinho parece ter devolvido à massa atleticana algo que estava perdido nos últimos meses: orgulho. Sentir que um ídolo ainda se importa, ainda acompanha, ainda cobra, deu combustível para um engajamento que vinha em queda. A relação torcida-clube foi sacudida, e esse abalo sísmico emocional pode ser, paradoxalmente, o que faltava para reacender a centelha competitiva no elenco. No ambiente digital, hashtags como #ReageGalo e #OuçamRonaldinho figuraram entre os assuntos mais comentados. A diretoria, por mais que tente controlar os danos, entende que agora há um novo ator no tabuleiro, não um adversário, mas uma voz legítima que voltou ao centro do palco. E é impossível calar uma figura como Ronaldinho Gaúcho quando ele fala com o coração. O Galo tem em sua história capítulos épicos, construídos com suor, raça e paixão. Essa nova turbulência talvez seja o prenúncio de outro capítulo importante, não de conquistas imediatas, mas de reconstrução emocional, de reencontro com as raízes. Se os dirigentes forem hábeis, usarão essa fagulha para reacender o fogo. Se forem lentos, perderão uma oportunidade rara de reconectar o clube ao seu povo. Ronaldinho Gaúcho, com poucas palavras, conseguiu o que campanhas milionárias não alcançaram em meses: mexer com a alma atleticana. Seu grito, disfarçado de opinião, foi ouvido como ordem. E agora, todas as peças se movem, empurradas por essa força invisível chamada identidade. Resta saber se a diretoria entenderá o recado não como crítica, mas como chamado. Se conseguirá transformar o desconforto em motivação. Se saberá conduzir a tempestade com serenidade. O torcedor está atento. O time está pressionado. E o calendário não espera. Em campo, a resposta precisa vir com intensidade, com entrega, com aquele espírito que fez o Galo ser temido. Fora dele, é hora de escutar, planejar e agir com sabedoria. Porque a fala de Ronaldinho Gaúcho não foi um desabafo qualquer, foi um lembrete. De que o Atlético é muito maior do que qualquer crise. E que o torcedor não está sozinho. O tempo dirá se o grito do ídolo será um ponto de virada ou apenas mais um episódio no turbulento enredo de 2025. Mas uma coisa é certa: quem veste preto e branco, hoje, caminha com o coração inflado de esperança. E isso, no futebol, pode mudar tudo. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.